Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder nos encontrar novamente no encerramento desta 30ª CIPAT, na edição especial, ano 2022. Nós começamos na segunda-feira e encerramos hoje. Saúdo a cada um, cada uma que está aqui presente, a vice-presidente da CIPA, o secretário, todos os cipeiros, as cipeiras, os demais e as demais que estão nos acompanhando. Muito carinhosamente ao professor Gustavo Rubichê, este amigo pessoal e amigo da CIPA, porque está sempre ali na disponibilidade nos ajudando, e, é claro, a quem vai nos acompanhando depois também pelo YouTube, estará ouvindo posteriormente. Vale a pena conferir todos os temas desta 30ª CIPAT edição especial. É bom lembrar que a primeira edição nós tivemos no mês de abril, e a segunda, esta aqui. Na segunda-feira, nós tivemos a abertura, e na mesa de abertura contamos com a presença do professor Augusto Sampaio, do doutor Álvaro, e a minha como presidente atual da gestão da CIPA 2021-2022. Em seguida, tivemos uma palestra com o doutor Álvaro, Segurança do Trabalho. Creio que, para nós, foi a primeira vez que nós tivemos uma exposição de alguém internamente da PUC, no caso do doutor Álvaro, que é o homem que acompanha a saúde da universidade, sobre o esquema que nós temos, então, a partir, é óbvio, do setor de saúde, do SESMIT, e de toda a situação da atuação da PUC, para que nós possamos cuidar realmente da saúde, seja coletiva, individual, seja pessoal, como material do espaço da PUC. Então, agradecemos imensamente ao doutor Álvaro por aquela explanação. Na terça-feira, tivemos nosso ex-reitor, o padre Josafá Carlos de Siqueira, com o tema meio ambiente, valor ecológico e cuidado com o campus. Eu fiquei, posso dizer, altamente impressionado, voltei a ver, porque tinha plantas ali, eu tenho que dizer, que eu que ando e transito pelo campus todos os dias, inclusive durante a pandemia, que eu nunca tinha visto ou prestado atenção a algumas espécies, inclusive muito raras, que nós temos dentro do campus. Vale a pena conferir. Em seguida, então, na quarta-feira, tivemos a doutora Daniela com o tema saúde alimentar. É sempre bom lembrar que um tema como este, por si só, já nos atrai, porque se trata da questão do comer, do beber. E mais ainda, quando nós estamos voltados para um retorno, digamos, depois de 2 anos e meio, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais para algumas pessoas, e nós mudamos muitos hábitos alimentares, porque tivemos que ficar encerrados, fechados dentro de casa, né? Então, cuidar da saúde alimentar sempre já é um desafio e é um valor, quanto mais em tempos e situações como esta, e muita gente com sequela, inclusive, da Covid. Ontem tivemos o professor Marcelo Mota com o tema meio ambiente, a professora da arquitetura, a área dele. Aliás, eu fui ver, porque o pessoal badalou muito aqui. Falei, vamos ver lá o que tem, né? Então, a quem agradecemos imensamente. Realmente é alguém que domina a sua área. Quem não viu, vale a pena rever toda a explanação e depois toda a empolgação, a participação, inclusive dos demais. E hoje, encerrando, o professor Gustavo, que vai nos colocar o tema tecnologia e meio ambiente. Com certeza, este é um tema guarda-chuva, e que depois vai abrir um leque de possibilidades de reflexões que estará nos colocando. Nós sabemos da atuação junto ao professor, e a atuação dele no início da pandemia, ele assumiu, né? Foi uma atuação muito importante, porque no final de 2019, para o início de 2020, e aí nós tivemos a atuação dele, ele teve que trocar, como diz o povo,
o pneu com o carro andando, porque pegou ali e teve que ajudar a reinventar toda essa situação dentro da universidade, a quem agradecemos pela disponibilidade, pelo carinho, pelo companheirismo, pela parceria, igualmente por todas as nossas lives que temos realizados, da CIPA, Departamento de Teologia, de toda a universidade, a exemplo das nossas aulas inaugurais, que ficam disponibilizadas na plataforma ECOA. Professor Gustavo, muito obrigado por sua disponibilidade e nós queremos ouvi-lo neste tema aqui tão importante para nós, porque muitas vezes nós pensamos que a tecnologia e o meio ambiente não andam de braços abertos, ou não podem, ou não devem, pelo contrário. Não é preciso que nós tenhamos abraço ao coração e à cabeça o tema da sustentabilidade em todos os ambientes e situações. Então, muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao Caio, que vai passar depois a palavra à vice-presidente, a um outro da CIPA, para poder dar um alô. Em seguida, ele deve lhe passar a palavra e eu estarei aqui acompanhando. Recordo que todos os que tiverem perguntas, coloquem ali no chat, por favor. Muito bom dia a todos. Me apresento, sou Caio, colaboro na Secretaria da CIPA nessa gestão 2021-2022. Vou, enfim, brevemente agradecer a presença de todo mundo, agradecer essa introdução, essa abertura do Padre Valdeci. Foi um prazer gigante fazer a CIPAT, essa segunda edição da CIPAT desse ano. E passo logo a palavra aos meus colegas, a Dani, Suelen, todo mundo que colaborou aqui para que essa semana acontecesse. Dani. Bom dia para todos. É uma honra ter o professor Gustavo Robches na nossa live, sempre nos agraciando desde o início da primeira gestão em 2020, 2021 e agora 21, 22. É uma honra imensa para a gente e a comunidade PUC toda, né? Poder assistir uma live do professor Gustavo Robches. Muito obrigada. Suelen, quer dar uma palavra? Também colaborou pra caramba aqui para que essa semana acontecesse. Bom dia, Suelen, tudo bom? Bom dia a todos. Eu estou bem feliz e estou com uma expectativa alta para a conversa de hoje, porque já é a terceira, né, o terceiro tema que envolve o ambiente, de certa forma, ou o meio ambiente, e a gente viu visões diferentes na terça, né, do Padre Josafá, ontem do professor Marcelo Mota, e hoje a gente vai ter uma outra visão do professor Gustavo, e eu estou com uma expectativa bem alta, porque foi muito rica essa semana, né? Abordando os outros assuntos também. No SESMIT, a gente teve uma visão muito ampla do SESMIT, que a gente não tinha tido até o momento, né? E na quarta-feira, a palestra da doutora Daniela também colaborou muito, tiveram muitas perguntas, mas hoje realmente eu acho que vai ser bem legal para a gente ter essa outra visão e fechar essa semana bonito, assim, com chave de ouro. Obrigada a todos, obrigada, professor, por, né, mais uma vez a sua disponibilidade aqui com a gente na CIPA, na CIPAT. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Sueli. Reforço o pedido do Padre Valdeci, pessoal, por favor, vão acumulando as perguntas no chat. A ideia é que ao final da apresentação do professor Gustavo tenha um momento breve de discussão, algumas perguntas sendo levadas a ele. E agora sim eu passo de vez a palavra para o professor Gustavo, com o tema tecnologia e meio ambiente. Professor, muito obrigado e a palavra é sua. Então, primeiro eu queria agradecer, né, quer dizer, eu vou pegar uma palavra de cada um, a Padre Valdeci, pelo sempre estarmos juntos e na missão, né, Padre Valdeci, eu acho que os desafios são sempre grandes e as oportunidades também são grandes. Agradecer a todo o time da CIPA e a CIPAT, eu acho que é um evento extremamente importante para a universidade, até porque é um fórum de diálogo onde há a presença dos funcionários, que são pessoas fundamentais para que a gente esteja desempenhando a nossa missão com bastante felicidade. Eu acho que talvez o termo seja felicidade, companheirismo, tudo. Pegar uma palavra da Suelen, mais do que mais uma apresentação. Preparei alguns slides com algumas curiosidades, até para provocar um pouco vocês. O meu maior objetivo nessa temática é que a gente saia daqui um pouco mais consciente, um pouco mais de informações, e que a gente possa levar essa consciência, inclusive, para as nossas atividades. Então, mais do que fazer uma palestra, uma apresentação, um bate-papo técnico, eu vou misturar curiosidades com técnicas e a gente espera que no final consiga sair daqui com
com um pouco mais de reflexões, né? Inclusive, para que a gente possa transformar essas reflexões em ações no nosso dia a dia. Então, a temática de tecnologia e meio ambiente é muito cara para mim, né? É um tema que eu gosto bastante, tenho estudado, inclusive, aprendido muito. E no final, inclusive, vou colocar algumas referências para vocês. Meu nome é Gustavo Robichê, tenho um prazer de ser professor e funcionário da PUC, né? Eu acho que é uma casa que nos é muito cara. E essa temática, né? Obviamente, o Padre Josafá já falou, enfim, da Laudato Si, da nossa casa comum, né? Eu acho que a gente tem que, de fato, desenvolver essa consciência e essa linha de pensamento de maneira mais estruturada. Eu vou colocar, primeiro eu fiz um primeiro recorte, tecnologia é quase tudo, né? O papel é uma tecnologia, um livro é uma tecnologia. Eu vou falar especificamente de um recorte de tecnologia, que é a tecnologia da informação e comunicação, que é o que a gente chama em geral de TI ou de TIC. E a primeira provocação que eu vou fazer para vocês ela é vilã ou ela é aliada ao meio ambiente? Eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que ter de maneira muito, muito objetiva. Como tudo na vida, não é uma coisa ou outra, né? Ela pode ser as duas coisas e eu vou tentar provocar vocês nessas reflexões. Vamos começar com o lado vilã, né? Quer dizer, uma das questões mais impactantes hoje para o meio ambiente é exatamente o consumo de energia, porque a energia tem diferentes fontes de energia, boa parte delas poluente, né, e acaba tendo impacto no meio ambiente. Então, qualquer tecnologia que consuma muita energia acaba, de certa forma, impactando o meio ambiente. E se a gente for, eu peguei 3 dados históricos, né, um de 2012, outro de 2020 e uma previsão para 2025. Né? Em 2012, só as redes, a internet, as redes internas que ligam todos os nossos equipamentos consumiam cerca de 5% da energia global. Olha que número importante, né? 2012. Em 2020, esse número praticamente dobrou, né? Foi para 10%. Por quê? A gente até no próprio esquenta do evento estava falando, todo mundo hoje usa tecnologia de alguma forma, todo mundo tem celular, a gente acaba tendo uma dependência desses insumos cada vez maior. E a previsão é que continue crescendo o consumo, né? Óbvio que dentro de uma visão mais ampla, que chegue aí em 2025, isso é uma previsão, a cerca de 10%. Olha o crescimento, olha o impacto que isso tem. Segunda dimensão, a gente falou de energia, eu vou falar agora sobre lixo eletrônico, né? Todo mundo já teve um computador que parou de funcionar por alguma razão. E, às vezes, o parar de funcionar ele não tem conserto, ele acaba gerando lixo eletrônico. Ou você precisou de um computador mais moderno, isso acabou gerando um resíduo, né? E aí também alguns dados históricos, né? Em 2014, a projeção desse instituto, que depois no final eu coloco a referência, era que era gerado cerca de 42 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos. Né? Isso em 2014. Em 2019, esse volume subiu, não na mesma taxa do que o consumo de energia, mas foi para 50 milhões. Um fato que diferencia 2014 e 2019, e aí já é uma dica lá para frente para a gente pensar um pouquinho, já havia um esforço de tratamento, talvez insuficiente, desses resíduos, para que eles passassem por processo de reciclagem, para que eles passassem por algum tipo de processo de reuso. Então, aqui a gente já começa a entender que existem caminhos a serem trabalhados. A terceira dimensão, e também a cargo de curiosidade, né? Todo mundo tem um celular, boa parte dos equipamentos eletrônicos ele depende de o que a gente chama de minerais raros. Um celular, por exemplo, uma curiosidade, ele contém quase 1/3 dos elementos de toda a tabela periódica. Todos os elementos periódicos, para a gente ver a complexidade que são esses elementos. Minerais específicos, aí, como cobalto, tungstênio, eles estão cada vez mais procurados em função do próprio crescimento da tecnologia e são recursos escassos, o que vai acabar gerando aumento de preço se novas soluções tecnológicas não forem buscadas.
Então, a gente até estava comentando, o ser humano é muito orientado a desafio. Havendo um desafio de escassez, a gente antecipa esse desafio e busca alternativas. Isso é um comportamento extremamente positivo. O que eu queria começar agora a falar sobre a tecnologia como um aliado? A gente tem movimentos bastante interessantes, eu trouxe aqui um exemplo do que a gente chama de cultura de consumo consciente, que é exatamente uma tabela, aqui no caso é um aquecedor elétrico, né? um item que tem um consumo relativamente grande, que começa a trabalhar algumas informações para a gente. O quão eficiente é esse equipamento? O quão eficiente é esse tipo de instrumento? Qual é o consumo que ele tem? Para, a partir do momento que a gente passe a usar, que a gente tenha consciência que esse uso tem colaterais e colaterais para o meio ambiente também. Tem uma iniciativa muito, muito bacana, é um plano global, de ação global, né, capitaneado no âmbito das Nações Unidas, mas bastante difundido, principalmente nos países desenvolvidos, que é olhar para a tecnologia e olhar de que maneira a gente não pode prescindir dela, mas se a gente desenvolve um uso consciente dessas tecnologias, a gente acaba tendo menos impacto para o meio ambiente e, futuramente, como a gente vai ver, inclusive ajudando o meio ambiente a se recuperar, né? Um número que eu achei bastante interessante de um estudo que foi feito no Reino Unido, na Inglaterra, que 2% de todas as emissões de gases de efeito estufa tinham relação com tecnologia da informação. Esse número me assustou, porque, em geral, a gente fala de queimadas, a gente fala de indústria, a gente fala, inclusive, de veículos, atividades produtivas, mas a própria tecnologia da informação emite gases de efeito estufa. Mas existem perguntas que esse plano começa a trazer para a gente, que a gente tem que trazer um pouco para o nosso dia a dia. Será que existe uma preocupação do fabricante daquele equipamento de que ele seja feito de forma ecologicamente correta? Será que esse equipamento é um equipamento de alta eficiência energética? Né? Mesmo que seja um pouco mais caro, mas que essa eficiência retorne para a gente um resultado objetivo com relação ao meio ambiente, esse equipamento pode ser reciclado facilmente? Esse equipamento tem um ciclo de vida mais longo que permita que todo esse uso de recursos, etc., possa ter um uso longo, ou é um equipamento de descarte rápido? Então, essas perguntas têm começado a orientar um uso mais consciente de tecnologia da informação e comunicação. Mais do que isso, né, a gente observa e está em amplo desenvolvimento uma série de tecnologias para o que a gente pode chamar de ecoeficiência, né? O que é ecoeficiência? É o objetivo de produzir mais com menos recursos, né? Volta para aquele princípio da casa comum, volta para o princípio de que somos responsáveis por todas as ações às quais estamos envolvidos, né? Outra questão também bastante importante é que toda essa discussão ampla de crescimento sustentável tem sido apoiado por tecnologia, né? Quer seja que olhem para a perspectiva de como preservar ou evitar o esgotamento de recursos naturais, ou a própria diminuição da poluição. Então, o que a gente começa a observar agora é que a tecnologia tem sido um aliado para buscar meios de apoio a crescimento sustentável. Quando a gente fala de tecnologia e meio ambiente, a gente está falando de talvez duas perspectivas, né? Eu falei um pouco do que a tecnologia impacta o meio ambiente, mas eu quero falar agora de que maneira a tecnologia transforma positivamente a situação em que a gente está no meio ambiente. É exatamente com foco em desenvolvimento e na preservação do ambiente. Diminuindo poluição, reduzindo o consumo, como a gente já falou, recuperando subprodutos valiosos, né? Você poder fazer uma triagem, direcionar para um tratamento específico, esse tipo de ação pode ser intensiva de tecnologia. Eliminando problemas de resíduo, viabilizando exatamente, economicamente, a partir da escala, o acesso a tecnologias que possam promover esse conceito de ecoeficiência. E essa é uma área que a gente tem, inclusive, iniciativas aqui na PUC bastante bacana, de facilitar a construção de sistemas de gestão ambiental
onde a gente possa, de fato, acelerar o processo de recuperação ambiental, né, entendendo exatamente ações que estão ocorrendo, medidas que precisam ser tomadas. Aí muita tecnologia, georreferenciamento, internet das coisas, enfim, tem um leque de possibilidades muito amplas. E, por fim, obviamente, a gente pensar em processos produtivos com esse mesmo conceito, com essa mesma consciência. Então, assim, um grande resumo das ações que as empresas, inclusive aqui no âmbito da própria tecnologia da informação e comunicação, têm feito, é investir em eficiência no consumo da energia, investir numa política, e eu não sei nem se a PUC tem, uma política de descarte responsável que oriente a reciclagem, a reutilização dos equipamentos, deve ter, com certeza, mas sempre tem um espaço para melhorar. Aquisição de produtos que tenham consciência ecológica, né, a consciência do impacto que aquele produto gera para a nossa comunidade. Um conceito que é um conceito extremamente importante de logística reversa. Em geral, as empresas, por exemplo, um grande fabricante de refrigerante usa elementos de garrafa PET. Eles hoje são obrigados, não sei se estão sendo controlados e monitorados nesse sentido, de fazer o recolhimento desses itens para que eles não venham a poluir o nosso meio ambiente. Esse conceito de logística reversa é um conceito extremamente importante que a gente vai observar ações bastante estruturadas. E também entender que, muitas vezes, aquilo que não nos é útil ainda tem um valor econômico e que pode ser utilizado por um terceiro. Tem muitas empresas que estão desenvolvendo processos de revenda desses equipamentos, de revenda desse tipo de... ou revenda ou doação, né? Aqui eu só trouxe a questão da revenda porque tem um valor econômico aí associado. Eu vou falar rapidamente agora de uma outra vertente. Eu escolhi uma tecnologia para a gente pegar alguns exemplos e observar alguns exemplos, que é o que eu chamo de caso de uso, de que maneira as tecnologias elas estão apoiando todo um trabalho de melhoria do meio ambiente ou acelerando a melhoria e a transformação digital desses processos para que o meio ambiente possa se recuperar de maneira mais rápida. Eu peguei um estudo, ele está em inglês, mas eu vou fazer uma rápida tradução para vocês, para que a gente entenda a potência que isso tem. As áreas são das mais variadas possíveis, né? Desde a questão de um transporte e um gerenciamento de um transporte mais eficiente. O transporte é um grande emissor, até porque se usa muitos combustíveis fósseis ainda. A própria questão do consumo de energia, que a gente já falou. A própria questão de uma instalação, um prédio inteligente que possa desligar as luzes quando não tem ninguém presente, regular de maneira consciente temperaturas de ambiente, baixando o consumo, trazer, de fato, o que a gente pode chamar de uma automação ecológica, né? Uma busca por uma economia de recursos. A própria manutenção preventiva, né? A própria questão de gerenciamentos de ativos industriais. Existe um trabalho extremamente interessante, depois tem alguns vídeos lá no Eco que eu vou deixar de referência para vocês, sobre economia circular. Economia circular é um movimento extremamente importante que obriga, né, uma cadeia produtiva a ser responsável por todo o encaminhamento, monitoramento de todos os resíduos que são gerados em qualquer processo produtivo. Isso eu acho que é um movimento que está avançando muito na Europa, muito na Austrália, Estados Unidos também, e é uma área que a gente vai ouvir falar bastante daqui para frente. Então, não faltam... uma questão também bastante interessante que a gente acaba não... é o que eles chamam de gerenciamento remoto, né? A possibilidade, inclusive, de ter reuniões virtuais à distância. A gente hoje, todo mundo faz uso desse tipo de recurso, e que muitas vezes economiza transporte, economiza nosso tempo. Isso tem uma contribuição objetiva para a própria economia. Outra questão que eu queria destacar dessa mesma pesquisa, né, é que todos os atores da sociedade, de certa forma, começam a estar conscientes para
a questão de sustentabilidade. Consumidores estão cobrando produtos mais sustentáveis. Isso é um movimento, inclusive, que eu tenho uma percepção muito geracional. Os jovens estão cada vez mais conscientes e estão cada vez mais cobrando e fazendo escolhas em função de questões de sociabilidade, de sustentabilidade, desculpa. Segunda dimensão, os investidores começam a colocar na pauta de investimento, disponibilização de capital, esse tipo de movimento. E a força de trabalho está muito orientada a isso, né? Os jovens, os talentos, eles estão buscando iniciativas que, de fato, sejam sustentáveis. Eu acho que a gente está numa mudança de era no entorno de sustentabilidade. E de que maneira a tecnologia pode ajudar? Eu trago 3 aqui, uma que vocês já devem ter ouvido falar, que é a inteligência artificial, na questão da melhoria de processos, na busca de formas mais eficientes de se trabalhar. A segunda tem a ver com digitalização, vamos pegar o exemplo mais simples. A queda no uso de papel físico, hoje, em função do meio eletrônico, gera uma economia e uma contribuição direta para esse processo de sustentabilidade. Não é só o uso de papel, existem uma série de outras dimensões. E a terceira é o próprio uso de dados. A partir do momento que eu tenho dados e tomo decisões conscientes, eu posso melhorar os meus processos, eu posso melhorar o que a gente faz de maneira bastante objetiva. Não faltam tecnologias também, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Isso é um instituto de pesquisa, que é o Gartner, que faz a previsão de que tecnologias podem mais contribuir com a sustentabilidade no médio e longo prazo. Aqui a gente vê a internet das coisas, a gente vê também carros elétricos, que é uma questão que ainda está distante da nossa realidade aqui, mas tem tido uma evolução muito grande na Europa, nos Estados Unidos, em outras questões. Então, tem muita coisa por vir no entorno de tecnologias que vão contribuir diretamente para o meio ambiente. E eu vou parafrasear uma provocação do Padre Valdeci, que a gente não combinou, mas ele falou: a gente tem que buscar soluções sustentáveis, modelos e sugestões sustentáveis. E buscar, não é só o cientista, não é só o técnico, são todas as pessoas que estão fazendo uso dessas tecnologias e desses sistemas. Porque é a partir do uso consciente que a gente vai fazer uma transformação, de fato, bastante importante. Vou fazer 2 propagandas rápidas antes de abrir para as perguntas. A gente fez uma série, junto com o Legalité, lá do Departamento de Direito, sobre crédito de carbono. É uma temática que eu recomendo para vocês conhecer. Tem perspectiva do direito, tem perspectivas do meio ambiente, tem perspectivas da agricultura, tem perspectivas sobre tecnologia e uma série de outras questões. Só ir lá no ECO, buscar por crédito de carbono, e vai ter bastante coisa lá para vocês consultarem. Outra questão também bastante interessante é sobre economia circular. Eu acho que vale a pena vocês obterem mais informações sobre isso, e aqui eu peguei até um exemplo de várias iniciativas que estão sendo feitas na própria universidade, Artes e Design, a própria conferência da SDSN e a série que a gente fez sobre economia circular. Então, de maneira bastante objetiva, né, a tecnologia é tanto um aliado na transformação positiva, e a gente tem que ter a consciência para que a gente não faça o uso inadequado dessa tecnologia, para que ela gere mais problemas para a nossa sociedade. Então, eu queria voltar a palavra para o Caio. Caio, e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar conversando com você. Muito obrigado, professor. Bastante informação, tema super relevante. Eu mesmo separei algumas perguntas aqui. Eu adoro discutir tecnologia, uma coisa que me chama a atenção. A gente estava conversando antes de iniciar o evento, né? Essa nossa relação com o celular, em específico, com rede social, encostando agora em meio ambiente, então a coisa vai ficando cada vez mais rica. Eu vou começar a ler as perguntas que estão aqui no chat, eu também tenho as minhas depois para fazer, e aí a gente segue nesse debate final aqui do evento. O Gustavo mandou, antes da pergunta dele, deu uma breve introdução, dizendo: o esgotamento de recursos é um impacto negativo da tecnologia no meio ambiente. Diante de tantas demandas, o consumo dos recursos tem sido mais rápido do que a capacidade de reabastecimento natural dos mesmos. E aí, sim, ele pergunta: qual seria um projeto tecnológico que poderia beneficiar o meio ambiente nesse ponto? Excelente pergunta, Gustavo. Eu acho que tem 2 caminhos aí extremamente objetivos.
O primeiro deles é a gente entender e começar a incentivar, de fato, processos de reciclagem e reutilização desses materiais. A gente viu lá, são cerca de 50 milhões de toneladas por ano, isso em 2019, agora deve ser muito mais, inclusive. Se a gente pega esse descarte e reaproveita ele, aqueles mesmos minerais, a partir de reciclagens ou processos bastante maduros hoje em dia, você pode reintroduzir esses minerais no próprio ciclo produtivo, tá? Tem uma segunda vertente que também é extremamente importante, ela está em curso, é a busca por mais eficiência e por não depender de tantos minerais. Isso depende de muita pesquisa, não é uma ação de curtíssimo prazo, então a gente tem que investir nesse momento em reciclagem. Acho que esse que é o processo. E esse conceito de economia circular tem muito a ver com isso, né? Tudo que eu usei precisa retornar para que eu possa reutilizar. Então, se a gente pega esse conceito simples e, obviamente, faz um processo de conscientização, isso vai gerar uma segurança maior do que a segurança que a gente tem hoje. Hoje, um dos maiores desafios, por exemplo, para a evolução dos carros elétricos é a dependência de determinados minerais para as baterias, né? Não dá para a gente fazer uma substituição hoje plena de toda a frota dependente de combustíveis fósseis, muito em função da escassez desse tipo de material. Mas mais à frente eles vão desenvolver outros materiais, vão desenvolver outras tecnologias que vão acabar superando isso. Como a gente estava falando no início, eu acho que o ser humano precisa dos desafios para poder trazer as soluções, né? Então... Perfeito. Chegou mais uma pergunta aqui a mim. Professor, grandes data centers geram um consumo muito grande de água para resfriamento. Sim. Existe alguma preocupação sobre esse consumo elevado para diminuir o impacto futuro? Existe, e talvez, até eu acabei não dando destaque a isso, essa seja uma das grandes discussões, porque o processo de refrigeração, né, foi até um dos destaques ali da pesquisa que eu estou usando de referência, é uma das grandes áreas, porque, por exemplo, vamos pensar, o data center, vamos pensar também no shopping center, né? Talvez um dos maiores fatores de consumo de energia de um shopping center hoje seja a refrigeração. O que eles fizeram? O que eles desenvolveram? Eles desenvolveram sistemas que acabam usando momentos em que a energia está mais disponível. Por exemplo, uma hidrelétrica, tendo fluxo de água, é uma energia renovável, tem água 9 da manhã, 9 da noite e 3 horas da manhã. Só que 3 horas da manhã muito pouco a gente está consumindo. Então, é uma energia mais disponível, né? Uma energia ecologicamente, é uma energia verde, né? Disponível. Então, tem modelos em que você faz todo um processo de refrigeração de uso intensivo de energia noturno, fazendo até congelamento de determinadas câmaras, e depois há um processo de refrigeração contínua ao longo do dia. Então, isso, por exemplo, Caio, é um exemplo de ação que também pode ser feito em data centers. Mas isso só faz sentido para grandes estruturas, né? Para estruturas menores, né? Se a gente tem um pequeno CPD, obviamente, isso também é uma outra provocação interessante. Em geral, os problemas dos grandes são resolvidos antes dos problemas dos pequenos, né? Mas em breve deve ter problema para o pequeno, eu posso depois até pesquisar e compartilhar com vocês. Perfeito. Tem algumas aqui minhas mesmo. A gente estava discutindo, durante a sua apresentação, você comentou sobre a questão do trabalho remoto, né? Todo mundo teve que se adequar a essa nova realidade da pandemia e, de alguma maneira, isso impacta o meio ambiente, porque a gente economiza o uso dos recursos, está todo mundo em casa. Eu queria discutir, enfim, encosta em meio ambiente, mas é mais uma dúvida sobre essa questão do trabalho remoto, sua opinião como especialista da área, se isso vai ficar, se você acha que essa ideia de a gente trabalhar no modelo híbrido vai ser uma coisa que a gente vai levar como modelo de trabalho, enfim, qual é a sua opinião sobre esse fato? Excelente provocação, Caio. Primeiro, assim, em tempo de pandemia, uma das coisas positivas foi que, de fato, houve uma queda drástica nas emissões de gases de efeito estufa. Isso é um fato medido, tem vários relatórios públicos, porque justamente não houve uso de tantos combustíveis para deslocamento, né? As pessoas fizeram um processo de distanciamento social que acabou gerando isso como consequência. O modelo remoto, o trabalho remoto de maneira geral, eu acho que, como tudo na vida, tem prós e contras, né?
Eu sou um defensor de um modelo híbrido consciente e responsável. O que é consciente e responsável? Se eu tenho uma situação que me impede de ir ao trabalho, primeiro, eu acredito muito nas experiências relacionais. Então, um ambiente de trabalho físico comum é extremamente positivo para que a gente desenvolva nossas relações, desenvolva nossos afetos, né, ou trabalhe os nossos afetos, para que essas relações se transformem em sentimento de equipe, trabalho conjunto, solidariedade, que são fatos fundamentais. Se a gente fica só no modelo remoto, a gente passa a ter relações frias, né? Passa a trabalhar por transações. Eu peço algo. Ao mesmo tempo, há toda uma facilidade de logística, qualidade de vida, etc., que é um pró enorme do trabalho remoto. Então, o que provavelmente as empresas estão fazendo, e muitas estão fazendo, eu acho que inclusive a própria PUC, é tentar equilibrar essas duas dimensões. Então, por exemplo, eu vou trazer 2 exemplos nossos. A gente tem programas de inovação tecnológica com alunos de várias universidades que antes da pandemia, obviamente, eram presenciais, totalmente presenciais. A gente fez a mudança para o online e a gente viu que, na verdade, se perdeu muita coisa, né? Se perdeu, até porque são processos de amadurecimento de pessoas, etc., etc. A gente tem um segundo exemplo, que foram os projetos de pesquisa, né, com a Petrobras, com alguns outros patrocinadores. São trabalhos mais técnicos, as equipes elas já se conhecem, as atividades elas ocorrem. E a gente manteve parte da equipe no remoto porque se mostrou mais produtivo e levou mais qualidade de vida para as pessoas. Algumas pessoas, inclusive, foram para o interior, né? Ou por uma questão de custo, ou por uma questão de violência, ou por uma questão de opção de vida também. Então, assim, tudo tem prós e contras. Eu acho que a gente tem que ter uma noção... e eu trouxe 2 perspectivas, a perspectiva do indivíduo e a perspectiva da empresa e do grupo, né? Se a gente não colocar essas 2 ou 3 perspectivas em tela, a gente acaba tendo uma visão muito limitada de quais seriam as melhores soluções. Muito bom. Tem mais uma aqui do Gustavo. Ele comenta: a tecnologia e o meio ambiente, a relação de fracasso ou de sucesso para a sustentabilidade? Nossa, boa pergunta, hein? Deixa eu pensar. Eu acho que depende sempre de quem está conduzindo, Gustavo, porque tecnologia, de maneira geral, ela é utilizada para acelerar processos, né? Se essa velocidade de processos eles têm só o viés econômico, né? No sentido, eu quero produzir mais barato, quero produzir mais, eu diria que ela talvez, por induzir uma aceleração sem consciência, ela contribui para o fracasso, porque ela vai, na verdade, enfim, em contrapartida, se você colocar alguns vetores de decisão e de compromisso, e aí compromisso com os consumidores, compromisso com todos os trabalhadores, compromisso com todos os empresários, compromisso com a sociedade, a gente consegue usar essa tecnologia para reverter boa parte do que aconteceu, do que está acontecendo no nosso mundo atualmente. Um exemplo muito bacana disso daí, que responde essas duas dimensões, é a própria China, né? A China, lá no passado, dentro do processo de industrialização, modernização dela, ela era modernizar por qualquer custo, poluindo. Tem vários casos aí bastante emblemáticos de contra-exemplos. Agora, inclusive porque ela percebeu o problema que ela estava gerando, ela é uma das pioneiras ou uma das referências para todo o processo de energia limpa, sustentabilidade, etc., porque eles viram a consequência daquele ato que eles estavam fazendo, né? O problema é que, em geral, os países, as pessoas só veem a consequência quando a coisa está muito tarde, né? Enfim. Mas eu tenho esperança. Ela tende a ser mais para o sucesso do que para o fracasso. Muito bom. Uma última minha, antes de passar a palavra para o Valdeci, que também vai fazer uma pergunta. Professor, o senhor comentou sobre tomada de decisão consciente a partir de dados. Foi um tópico que a gente abordou na apresentação. E eu sempre tenho uma dúvida, a gente está numa era muito de fake news, talvez seja interessante também comentar isso no momento do país que a gente está vivendo perto de eleição. Como que eu consigo minimizar
esse impacto de fake news na minha realidade, na nossa realidade? Enfim, como que a gente consegue ter uma fonte de dados não tão, sabe, enfim, incerta, para a gente poder tomar as melhores decisões, para ser um cidadão crítico aí na sociedade? Perfeito. Eu acho que vou trazer o exemplo daquele própria cartela ali de consumo que as geladeiras, os aparelhos, hoje são obrigados, carros, e esse rol de produtos obrigados a seguir esse padrão de transparência tende a aumentar. Primeiro, eu acho que tem que ser um processo objetivo, que as pessoas consigam entender o que é aquilo, né? Para que todo mundo consiga tomar uma decisão, não é só um especialista tomando decisão a partir dessa informação. Não adianta estar no manual do produto, né? A gente tem que pensar numa forma de comunicar de maneira muito estruturada, e a gente tem que ter instituições de referência que possam dar aquele selo de qualidade. No caso do Brasil, o Inmetro faz isso. Tem instituições bastante confiáveis, né, que podem assumir e já estão assumindo essa atribuição e essa vanguarda. Então, eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que a gente precisa, talvez, até ampliar mais a discussão, talvez até uma oportunidade de novos empreendimentos, novos empregos, novas pesquisas, inclusive, para que esses tipos de mecanismos eles possam ser plenamente desenvolvidos. Confiar numa estrutura de governo hoje ainda é possível, né? Eu espero que isso se mantenha de alguma forma, porque senão a gente, inclusive, perde isso como referência, né? Mas excelente pergunta também, cara. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o Padre Valdecir, que acho que também tem uma pergunta. Sim, e essa eu gostaria de fazê-la pessoalmente. Creio que todos nós nos recordamos que não faz muito tempo, antes da pandemia, a PUC investiu muito na questão de lixo reciclado. Então, a questão de descartar ou descartar, e, a partir dali, a PUC, quando eu digo investiu muito, ela fez muita propaganda. Eu acho que, comparável àquilo, uma outra propaganda que eu vi a PUC fazer assim enormemente uma campanha no campus foi contra o plágio, né? Esta também foi um trabalho espetacular, né? Então, eu volto àquela. Então, a PUC fez todo aquele trabalho, trocou contenitores, colocou propaganda para todos os lados, enfim, tudo isso. O Papa Francisco, na Laudato Si, bem lembrado, nos coloca que é preciso cuidar da casa comum. Na encíclica Fratelli Tutti, quando a gente olha ali nos números 101, 105, e vale a pena, quem não leu, lê-los ainda, os números 101 e 105, ele coloca que é preciso sair da lógica do sócio, ou seja, do mercado, e entrar na lógica do irmão. Esse é um desafio muito grande, né? Então, a minha pergunta é: como ser parceiros e parceiras neste trabalho de interação entre a tecnologia, que nós sabemos do seu grande valor, mas, ao mesmo tempo, de um uso sustentável da casa comum, e esta parceria, claro, ela precisa ser entre todos. Se nós colocamos dentro da universidade, ela necessita ser entre a comunidade como um todo. Então, funcionários, professores, o pessoal que atua dentro da sala de aula, fora da sala de aula, os alunos, professores, enfim, todo mundo. Desde o portão de fora, não é nem de ingresso, é de portão de fora, que ela começa fora e vai lá para dentro, né? Se nós pensamos na sociedade, isso vale para com os mesmos critérios. Pensemos a quem usa a praia, a quem usa as várias praças ou os vários espaços comuns de lazer, mas também pensemos a casa como lugar de habitação. Então, quais dicas nós poderíamos dar do valor do parceirismo, ou seja, da parceria? Porque parceirismo acho que nem vai ser bem usado ali. Da parceria, nesta lógica que o Papa nos convida para que nós cuidemos da casa comum. Se nós continuarmos na lógica do sócio e não vermos o outro como irmão, fica difícil. Isso. Eu acho excelente pergunta, Padre Valdecir, assim, ela muito me toca, porque eu acho que a Fratelli Tutti, que eu acabei não fazendo referência, ele traz um pensamento de mundo, né? É um choque para a gente, né? A gente vinha como sociedade, uma sociedade extremamente individualista, isso se reflete nas estruturas de todas as empresas, pensando só no seu canto.
né, no seu setor, no seu local. A partir do momento que existem esses dois chamamentos, essas duas iniciativas, tanto a Laudato Si quanto a Fratelli Tutti, a gente pode fazer a combinação das duas, e eu tenho algumas ideias e iniciativas, né? Eu acho que a gente tem que colocar em ação um movimento, que é um movimento que depende de todo mundo. Uma comunidade não é só um diretor, são todos os funcionários que estão envolvidos ali. Quando o funcionário percebe, por exemplo, que eles têm um equipamento que já não usa há não sei quanto tempo, mas aquele equipamento está funcionando, será que a gente não pode doar internamente para a PUC? Eu não estou falando de doação externa, ainda tem esse outro caminho de doação externa. Será que a gente não tem que desenvolver essa consciência da possibilidade da cessão? Tem uma impressora aqui que tem um tempo que eu não uso, que eu tenho uma outra impressora mais moderna, etc. Mas ela ainda está funcionando. Será que alguém não pode fazer um bom uso nisso? Será que eu não posso fazer uma doação? Será que eu não posso fazer uma cessão? A gente até teve algumas iniciativas, e aí o Trindade liderou essa iniciativa lá com apoio da própria... A gente, nos programas e nos projetos que a gente faz com empresas, a gente sempre tem ciclos de renovação de equipamento, né? Então, tem que renovar, mas depois... Mas os equipamentos continuam bons. Inclusive, eu uso um equipamento que tem mais de 5 anos. Por eles, eu estava renovando a cada 2 anos. Mas não preciso, eu continuo usando o meu. Isso é também uma decisão consciente. Será que mesmo eu tendo a posse, será que eu preciso trocar? Isso é importante, isso é quase uma coisa individual. É uma decisão individual, uma decisão, obviamente, de uma estrutura. Mas, ao mesmo tempo, se eu já tiver esse ciclo, porque isso pode ser uma coisa recorrente, será que não tem alguém que pode dar um bom uso para esse equipamento que eu tenho? Né? Então, isso pode ser uma campanha, a gente chegou até a fazer algumas ações um pouco mais estruturadas, que a gente poderia pensar de maneira mais ampla, né? Como comunidade. Eu acho que a PUC tem que construir pontes entre os diferentes setores que ela tem, até para que a gente se conheça, entenda. Às vezes tem uma aflição em um outro setor que a gente tem uma solução, imagina. Essas trocas, elas são extremamente válidas, isso está em linha com tanto a Laudato Si, porque eu estou não fazendo uso desnecessário de um recurso natural, quanto do próprio Fratelli Tutti num conceito um pouco mais estrito, né, olhando o nosso locus de comunidade, de poder dar uma solução para alguém que às vezes está precisando de solução. E às vezes isso é libertador, né? Eu acho que a gente deve discutir mais isso, fazer mais iniciativas piloto, entender, quem sabe isso não vira um programa institucional em algum momento, né? Mas eu acho que foi uma ótima provocação. Acho que tem um espaço enorme para isso. Eu tenho uma segunda. Nós somos de uma geração, digo nós os mais velhos, e talvez Ivone ali é a matriarca da teologia, como eu gosto de dizer, vai se lembrar mais ainda do que nós todos. Eu conheci o disco de carvão. Sim. Parece ser vergonhoso, mas não é vergonhoso. Depois conheci o LP. Sim. Depois, todos nós, aí sim, conhecemos o CD. Depois veio a era do MD, que foi muito curta. Sim. Acho que todo mundo vai se lembrar. Esse coitadinho nasceu e foi abortado daí pouco tempo. Nasceu nem suspirou. Porque logo veio a internet, tudo realmente foi colocado na internet, tudo. Isso no campo da música. Se nós entrássemos no campo do celular, da tecnologia, nós vamos lembrar, nós tínhamos o fixo. Hoje, quem é que usa o fixo pessoalmente? Pessoalmente. É quase que difícil, mas ainda tem quem usa. Depois, eu me lembro do início da década de 90, quando fui comprar meu primeiro celular, era um tijolão. Tanto é que o pessoal apelidou de tijolão, né? Era início da década de 90. Aí vieram os tamanhos menores, entre aspas, comuns, que nós conhecemos, né? Até que apareceu o digital, depois veio a possibilidade de WhatsApp, tudo aquilo que a gente vê. Então, eu às vezes me pergunto assim, a tecnologia, quanto espaço ainda tem? Ela tem limite? Tem um espaço. Ela não tem limite. Eu acho que dá um seminário sobre isso, para poder assim, o limite da tecnologia é orientado por duas coisas: os desafios que o ser humano vai ter daqui para frente e a criatividade dele, né? Talvez a gente não precise entrar nessa onda. Eu tenho que trocar o meu celular todo ano? Não. Eu, por exemplo, o meu tem 5 anos, está funcionando, eu não quero trocar.
Mas tem gente que troca essa sociedade de consumo. Isso vai vir muito da geração, até as aulas que eu estou dando lá na comunicação, tem um fórum muito bacana de jovens que estão bem conscientes disso. A gente está discutindo no âmbito de experiência tecnológica, que são eles que vão ser os direcionadores desse movimento. Eles estão falando, calma, eu não preciso de coisa tão nova. Eu não preciso entrar nesse rito consumista que eu tenho. Mas o limite está na criatividade e na necessidade, eu acho. Mas dá um seminário só sobre isso. Que bom. Vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta, para eu não ficar fazendo todas, pode colocar ali. Se chegou mais alguma no chat. Tem uma aqui, mais uma. Porque depois eu tenho uma, mas essa eu deixo no final. Tá. Vou fazer essa que chegou para mim e depois a gente já fecha com o senhor, Padre Lúcio. Fechado. Dentro da universidade, como poderíamos pensar em descarte e reciclagem no sentido de conscientização e conduta? De repente, até tem alguma coisa que o senhor Gustavo falou, talvez já tenha, enfim, discutisse um pouco aqui na PUC. Eu acho que tem algumas áreas que já estão envolvidas nisso, mas a gente pode até assim, buscar mais informação. As iniciativas que a gente sempre fez foi, digamos assim, entre aspas, oportunística, né? Eu tinha determinados equipamentos e eu precisava ceder. Então, eu busquei a informação, né? Talvez a gente precise de uma campanha ou de algum tipo de movimento que qualifique melhor o locus de onde isso está acontecendo. Perfeito. Essa que fez foi a Dani, né? A gente está se falando aqui fora da apresentação. Obrigadão, Dani. Tem mais uma aqui do Gustavo. A logística reversa é um bom caminho para a sustentabilidade? Sem sombra de dúvida, porque isso implica na responsabilidade de quem usou o recurso de dar destino ao recurso. Então, esse processo, por leis, por obrigação, ou até pela própria consciência do consumidor, é um caminho positivo. Perfeito. E agora, retorno a palavra para o Padre Valdeci, já pensando nessa discussão final e também no encerramento aqui do nosso evento. Vamos lá. Muitas vezes nós nos colocamos diante de toda a situação da pandemia, dos 2 anos que nós ali enfrentamos, 2 anos e meio, e eu me lembro muito bem, e o professor Gustavo participou de toda essa discussão e quase implementação, e depois não deu muito certo. Eu uso essa expressão, não deu muito certo. Qual que seria, vamos dizer assim, a possibilidade de nós termos sistemas híbridos? Aí já deu para perceber o que eu disse que não deu muito certo, né? Nós pensávamos em implementar um sistema híbrido de tecnologia para salas de aulas. Depois vimos que a situação era um pouco mais complicada do que se pensava, né? O futuro, nós podemos esperar isso? Eu acho que também dá um outro seminário muito bacana, Padre Valdeci. Eu acho que a pandemia ela foi aos excessos, né? A não oportunidade de ter um ambiente físico acabou estressando um modelo que tem um propósito, que tem uma finalidade. Então, essa experiência ela foi muito impactante para a gente e trouxe vários aprendizados. Eu acho que transformou, inclusive, positivamente determinadas experiências. A nossa jornada é uma jornada relacional, o que implica em que o híbrido ele é uma peça fundamental. Mas a gente tem que valorizar os encontros e não ocupar os encontros. Eu acho que a gente ainda tem a cultura de ocupação do tempo, não de orientação de um melhor uso, um melhor propósito. Mas sim, tem um espaço. Eu acho que o futuro da educação, inclusive do próprio modelo da PUC, vai ser o híbrido, mas ainda tem que fazer muita experiência, muitos ajustes para que isso caminhe na direção correta, na intensidade correta, principalmente. Perfeito. Eu também acredito nisso, né? Eu acredito naqueles extremos, né? Na boa vontade de querer resolver e fazer com que se tornasse uma possibilidade a inclusão de todo mundo, nós acabamos buscando muitas saídas, né? Mas eu também acredito que, em termos de eventos, pelo menos de grandes eventos, digamos assim, nós possamos, se não anunciamos como eventos híbridos, mas pelo menos convidar pessoas e colocar um telão, né? E essas pessoas falarem de outros países, inclusive de outros continentes, isso possibilita, que facilita muitos espaços. Perfeito. Todo mundo sabe, eu sou diretor de um departamento, a gente tem que mexer com muita defesa, com muita coisa. Assim, a pandemia nos trouxe um ganho muito grande neste campo
da possibilidade ou da gama de participações. É óbvio que a gente carrega o peso, bastaria lembrar que apenas no Brasil, hoje, se nós olharmos 686 mil mortos, atrás disso, todas as famílias, parentes, amigos, todas as pessoas que ficaram com sequelas. Então, é realmente um momento delicado e triste, foi uma situação muito triste. Nós temos ali uma herança que vamos carregar, mas é também uma oportunidade para poder repensar algumas questões. Todas as nossas reuniões da CIPA, nós as fizemos virtualmente, né? Isso possibilita que um funcionário, estando numa casa, não tenha que sair, deixar tudo, ir para a PUC. Isso também facilitou. Eu acredito que temos os ganhos. Eu gostaria, Gustavo, pela parceria, pela amizade, pelo carinho com a CIPA, e queremos aqui pedir um compromisso também público de continuarmos sendo parceiros no futuro. Com certeza, contem comigo. Nós estamos num período de eleição, enfim, tudo, de transição. Esta gestão tem mais 2 meses, depois iniciaremos a outra, né? Igualmente, agradecer ao pessoal da CIPA, a vice-presidente, secretário, a cada um dos cipeiros, das cipeiras, a quem está nos acompanhando, a quem vai ver depois também. Que nós possamos realmente perceber o valor da tecnologia, usá-la bastante, mas, ao mesmo tempo, respeitando a casa comum e cuidando da obra da criação. Lembrando que eu sou teólogo, essa expressão é muito cara para nós, né? A obra da criação, aquilo que Deus criou, colocou em nossas mãos e nós devemos cuidar e cuidar bem. Então, muito obrigado a cada um, cada uma. Um bom final de semana também.